agora vamos ao nosso quadro Sua Saúde. Sua saúde. E hoje, Eli, nós vamos tratar sobre um tema que a sociedade, boa parte da sociedade, sempre fica muito atenta, que é a queda de cabelos. Mas, além dos homens, em que é mais comum, ela também aparece nas mulheres, e é uma preocupação principalmente para as mulheres com mais de 50 anos de idade. E quem vai tratar sobre esse tema, queda de cabelo, calvície, conosco é o médico dermatologista Francisco Almeida, que já está ao vivo conosco. Bom dia, doutor Francisco. Bom dia, doutor Francisco, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Bom dia, Li, bom dia, Francis. Pronto. É uma satisfação para mim poder colaborar com vocês com esse programa tão importante aí para a região. Doutor Francisco, a gente tem já a tradicional queda de cabelo nos homens, que a gente tem já memes, tem música falando da questão dos carecas, né? Mas quando esse problema chega ao universo feminino, ele dói mais, porque as mulheres são já, por natureza, mais vaidosas e gera problemas psicológicos, gera problemas de toda ordem, né? É normal ter essa queda de cabelo ou apenas algumas mulheres vão ter essa perda aí de cabelo? A gente, nesse ponto, a gente está tratando do que a gente chama de alopecia androgenética feminina. É um padrão de perda de cabelos que acontece principalmente após o período da menopausa. Daí a idade que você menciona como sendo a mais frequente de se iniciarem os sintomas e as queixas. De fato, é um problema de extrema relevância para o universo feminino, que afeta por demais a autoestima e que merece atenção. A alopecia ou alopecia androgenética feminina, ela é influenciada basicamente por fatores genéticos, hormonais e de outras naturezas que são também interferentes, como, por exemplo, fatores autoimunes, causas infecciosas e o que a gente chama de epigenética, que seria todo esse entorno que abraça cada uma dessas causas. Então, é preciso que se identifique, em princípio, se existe algum desses fatores que estejam colaborando para que esse problema se torne perceptível a partir dessa faixa etária, para que a gente possa, de fato, fazer uma correta abordagem. Tem cura, doutor? A gente não fala em cura, não é em doença genética. Ainda são poucas as doenças genéticas que a gente pode mencionar se tratando de cura, né? Mas a gente tem boas estratégias de abordagem terapêutica que conseguem retardar, digamos assim, ou até fazer uma repilação de maneira extremamente favorável, desde que sejam bem empregadas e bem indicadas por um médico dermatologista. Doutor, inclusive, doutor Francisco, perda de cabelo eu entendo, porque eu sou calvo, eu tô aqui já com um implante. Eu queria saber em relação à alopécia, o implante capilar, ele pode ser indicado também para o caso da alopécia, ou não tem como esse implante ser aplicado nas mulheres que são acometidas? É uma ótima pergunta. O padrão de calvície feminina, ele é um pouco diferente do padrão de calvície masculina. Nós, homens, perdemos cabelo nas regiões frontoparietais ou no vértex da cabeça, que é essa parte mais superior, e são perdas mais ou menos localizadas, de modo que a reposição via transplante capilar ela é possível. Nas mulheres, esse padrão ele costuma acontecer de maneira difusa, de modo que as estratégias terapêuticas, exceto em casos de transplante, exceto em casos muito avançados, elas não são tão bem sucedidas quanto nos indivíduos masculinos. A alopécia, não é, doutor Francisco? Ela chamou a atenção do mundo depois daquele episódio aí do Will Smith, que acabou, inclusive, com tapa, gerou, assim, uma certa violência lá na cerimônia que estava sendo transmitida para o mundo e acabou expondo aí um problema da esposa
que toca exatamente naquele ponto que eu falei para o senhor. Mexe com a autoestima feminina e mexe com a família inteira, né? Haja vista aí a reação do marido dela, né? Perfeitamente. É importante também mencionar que, nesse episódio específico, a gente não estaria tratando de alopecia androgenética feminina, mas a gente estaria tratando de um outro tipo de alopecia que é comum também em homens e mulheres, que se chama alopecia areata, né? O mecanismo fisiopatológico ele é diferente da alopecia androgenética feminina, né? Ele é uma doença autoimune que afeta grande parte da população, apesar de que se tornou conhecida após esse episódio, mas já é uma velha conhecida nossa nos consultórios de dermatologia e que muitas vezes se torna um verdadeiro desafio, porque a alopecia areata, que é o caso da esposa do Will Smith, ela é uma doença autoimune e muitas vezes de difícil controle. Ela pode ser somente de maneira localizada, mas ela também pode se generalizar. E nesses casos, talvez seja uma das únicas situações em que a gente, de fato, pode contar com a mulher completamente careca quando ela evolui para a forma universal. Então, eu desconheço a fundo o problema da esposa do Will Smith, mas eu imagino que ela estava evoluindo para uma forma universal, então ela opta por raspar a cabeça de modo a aceitar melhor a sua condição. E, obviamente, que isso não seria motivo de chacota, justamente porque isso causa problemas profundos na psique feminina, e acredito que a piada ela foi muito mal colocada naquela ocasião. Ok, a situação não merece violência em nenhum momento, mas a reação talvez tenha sido impactante, talvez pelo sofrimento que já vinha acontecendo no âmbito do seio daquela família. Verdade, doutor. Tocou numa ferida, sim, né, que não sabia a sim, dimensão. Doutor, em relação ao diagnóstico precoce, ele faz diferença no caso da alopecia? E também eu tenho outro questionamento. Se fala muito sobre a perda do cabelo. No entanto, tem algum outro sintoma, algum outro indicativo da alopecia que as mulheres, que a população em geral pode ficar atenta? Essa sua pergunta é bastante interessante também, porque quando a gente fala em alopecia, a gente fala em perda e fala também em algum problema que interfira com a produção do cabelo normal. Então, na verdade, na alopecia androgenética, a calvície feminina ou masculina, você tem um processo progressivo de miniaturização do folículo pilosebáceo. Então, é como se o pelo, entre aspas, fosse se tornando um pelo atrófico. E isso dá uma pseudo-sensação de que os cabelos estão caindo. Nas mulheres, você tem ainda, com muita frequência, além da alopecia androgenética, uma queda verdadeira de cabelos, que é chamada de eflúvio telógeno. Essa sim é uma queda que precisa ser investigada, porque ela tem causas que são multifatoriais, mas são perfeitamente identificáveis e tratáveis, mas que quando se soma as duas condições, a perda de cabelo no sexo feminino ela acaba se tornando muito mais expressiva. Então, por isso que é importante diagnosticar corretamente as causas e agir de acordo com cada uma, com as estratégias que se tem. E, obviamente, que todo processo patológico, seja ele de qualquer natureza, quando abordado precocemente, ele tem um resultado terapêutico muito mais satisfatório do que em casos mais avançados. Então, a sua colocação é bastante pertinente. Principalmente no caso das mulheres, não é, doutor Francisco? É comum ter uma perda diária de cabelos, não é para a cada banho ficar assustado, ficar apavorado, que vai ficar careca e que vai perder todos os cabelos. É um processo natural do corpo, né? Sim, interessante o que você fala também, porque a gente considera normal a perda de até 70 a 100 fios em média, né, ao longo do dia, em um ciclo de 24 horas. Os pelos da gente, eles são cíclicos, eles têm o seu tempo de crescimento, queda e substituição por um pelo novo. Então, você imagine que uma mulher de cabelo muito comprido, perdendo 70 a 100 fios por dia, ela vai fazer um volume de cabelos no ralo do banheiro bastante assustador. Enquanto uma Sim. mulher de cabelos curtos, esse volume já não vai chamar tanto a atenção. Então, muitas vezes, a queda de cabelo, na verdade, não existe, está associada a fatores de ansiedade
e que você começa a dar atenção para um determinado fato, digamos assim, natural, fisiológico, quando na verdade não está acontecendo. E aí é interessante porque alguns colegas dermatologistas, eles sugerem que as mulheres, principalmente, elas contem o número de fios que elas estão percebendo que estão sendo perdidos ao longo do dia, para justamente a gente ter um parâmetro se aquela perda de cabelos está de fato acontecendo ou não. É comum a gente receber mulheres no nosso consultório que levam até um saquinho, sabe? Cheio do volume de cabelos que foi perdido ao longo de um determinado período, mas que a gente às vezes não sabe que período foi esse. Então, essa quantificação diária realmente é muito importante e nos ajuda muito. A gente. Pois não, Franz. Doutor, só para encerrar, eu gostaria de saber, a ciência ela sempre avança, sempre está avançando. Eu queria saber o que tem de mais novo em relação a terapias, tratamentos, especificamente em relação à alopécia. O que tem de mais inovador no momento que pode atender as mulheres que são acometidas por esse problema? Infelizmente, quando a gente parte para a terapêutica inovadora e estratégica, a gente entra num terreno, muitas vezes, de muita especulação e de poucas evidências científicas. Então, existem os tratamentos medicamentosos, existem as intervenções através de lasers e luzes, que têm uma limitação, mas que são indicadas em alguns casos, e as estratégias medicamentosas, de fato, elas ainda não avançaram muito. Então, o que a gente costuma recomendar e sugerir é que, além de todas essas estratégias, a pessoa mantenha hábitos saudáveis de vida. Essa receita é válida para qualquer condição e também para os nossos cabelos, porque os cabelos, eles são como se fossem mini órgãos que são muito mais sensíveis a alterações metabólicas, emocionais, do que talvez quaisquer outros órgãos que a gente possui. Doutor, além de ser normal ter uma queda de fios durante o dia, acontecem alguns episódios ao longo da nossa vida, como algumas doenças, o sistema imunológico está mais fragilizado, que acaba acarretando também em queda do cabelo. Por exemplo, quem teve Covid, eu já vi alguns relatos de que teve uma perda acentuada de cabelos. A Ângela, nossa telespectadora aqui, está querendo saber se o hipotiroidismo também tem alguma relação com a queda mais acentuada de cabelos. Perfeitamente. Em relação à Covid, tem sido uma queixa bastante frequente nos indivíduos acometidos por Covid, essa queda de cabelos. E, na verdade, essa queda de cabelos, muitas vezes, a gente está falando de Covid, é uma doença infecciosa. Ela pode denunciar uma infecção que a pessoa, às vezes, nem sabe que tem. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante de se falar em relação às mulheres, elas costumam ter mais infecções do trato urinário do que os homens. E, às vezes, o único sintoma que a mulher percebe na infecção do trato urinário, quando ela não é avançada, quando ela é assintomática, é a queda de cabelos. Então, é sempre necessário que exista uma investigação para tentar identificar a causa. E essa perda pós-Covid é uma perda pós-doença infecciosa, onde a gente tem ali uma tempestade, uma variação muito grande em substâncias que nós chamamos de citocinas, que são inflamatórias, que interferem na queda dos cabelos. E respondendo à pergunta da telespectadora, sim, o hipotireoidismo, ele provoca, sim, queda de cabelos, e é preciso que os hormônios da tireoide, tanto o hipo quanto o hiper, estejam bem dosados e bem balanceados com o médico endocrinologista, minimizando essas alterações e outras que o próprio hipo ou hipertireoidismo provoca. Olha aí, Francis Rato, vou pegar minha garrafa aqui para beber mais água, viu, doutor Francisco? Pensando aí nisso que o senhor falou, tem muita participação, a questão do nosso tempo é que não permite, mas tem um aqui interessante da telespectadora, ela dizendo que a anestesia, aquela da cesariana, faz perder cabelo ou se é o processo natural da gestação? É uma outra coisa importante que se tem essa percepção na sabedoria popular. De fato, não é o processo anestésico que induz a queda de cabelos, mas o processo fisiológico do próprio período gestacional e principalmente no puerpério, que é aquela fase pós-gravidez. Então, isso é fisiológico e isso é reposto, digamos assim, naturalmente, né, pelo nosso próprio organismo, sem demandar maiores intervenções, exceto em situações especiais. Ela pode ficar tranquila que o cabelo vai voltar a crescer
de maneira natural. É o mesmo caso, né, para mulheres que fazem muitos tratamentos químicos no cabelo, muda a cor do cabelo, pinta de um lado, pinta de outro. É natural que haja essa fragilidade do fio, né? Muito Sim, produto químico. sim, os fios, as hastes pilosas, elas vão ficando mais fragilizadas e ainda existe também o que a gente chama de alopecia por tração. Então, muita escova, muita chapinha, você vai puxando, Ai, meu digamos assim, Deus. tracionando o fio do seu folículo pilosebáceo, que pode acelerar esse processo de queda também. Então, tudo com moderação é possível, né? Sem exceder os limites fisiológicos. Muito bem, já vou ter que me controlar mais, viu, doutor Francisco, depois da sua entrevista. A gente queria agradecer demais aí a sua gentileza de atender nosso convite, muita dúvida, quando mexe aí na questão do cabelo, principalmente nós mulheres, é um quesito aí muito delicado, porque mexe na nossa autoestima, no aspecto psicológico e precisa ser tratado realmente com a devida importância que ele tem. Muito obrigada, um ótimo dia aí para o senhor. Muito obrigado. Só queria, Pois não, Não, eu doutor. só queria agradecer vocês, tá, pela oportunidade de divulgar essas informações e aproveitar para mandar um abraço para os meus colegas da Uninasal, de onde eu sou docente aqui do Recife, Pois e dos não. meus colegas da Uninasal também de Teresina. Que fiquem todos muito bem e um forte abraço para todo mundo. Obrigada. Sempre. Conversamos com o doutor Francisco Almeida, ele que é dermatologista, falando aí sobre essa queda de cabelo, alopecia, um problema que afeta as mulheres, principalmente na autoestima. Esse foi o nosso quadro Sua Saúde. Sua saúde.